Enfrentamento das dores e busca da cura. Nós, gente, nós somos seres triunos. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5:23 que diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está bem claro que nós somos seres triunos. Na palavra de Deus fala para a gente santificar num todo. Nós temos que cuidar do espírito, da alma e do corpo. Eu sempre fui professora, né? Bíblica. Eu gosto sempre de ensinar meus alunos. Eu sou espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. Nós somos espírito, tanto é que a nossa pátria está nos céus. Não somos cidadãos aqui dessa terra. Então, o que nós precisamos fazer para alimentar o nosso espírito? Como assim, pastora? Como assim, terapeuta? Como nós alimentamos o nosso corpo, nós precisamos alimentar o espírito. Todo dia você não tem que tomar aí um cafezinho da manhã, ou quem não gosta do café vai direto para o almoço, mas tem pelo menos suas 2 ou 3 refeições ao dia, como uma fruta. Por quê? Você precisa alimentar o corpo, senão ele não para de pé. Então você precisa fazer isso. Então dessa forma é o espírito. Precisamos alimentá-lo. E muitas vezes nós que somos cristãos, seja você católico, seja você evangélico, você que tem a fé em Deus, nós queremos estar cheios do Espírito Santo sem alimentar o Espírito. E não tem como. O que eu preciso fazer para meu espírito estar mais forte que a carne? Como eu disse no começo, se o meu espírito está forte, eu resisto no momento em que minha alma está fraca e abatida. Eu vou passar as dores, não tem como ficarmos isentos das dores. Não tem como não haver sofrimento nessa terra. E elas podem se agravar sim. Dependendo do que cada um passa na vida, tem pessoas que passam dores uma atrás da outra. Então elas podem se agravar e vir sequelas. Principalmente quando a gente não detecta os sinais, os sintomas daquelas dores, elas podem se agravar. Mas se o meu espírito está forte, oh aleluia, se eu todo dia medito na palavra de Deus, ainda eu tenho a prática de fazer uma leitura bíblica, mas ainda que você talvez não tenha tempo de ler um capítulo, você pega um versículo naquele dia e medita, ou você lê um livro que está cheio de versículos bíblicos, você está lendo a palavra, você está meditando, você está ouvindo uma pregação. A palavra de Deus em si, ela é insubstituível. Queridas, os dias são maus. Depois dessa pandemia aí da Covid-19, toda a terra ficou infestada de dores emocionais, ansiedades, depressão, síndrome do pânico. Nós temos que nos cuidar. E aí, como que eu faço isso no dia a dia? Eu preciso me esforçar. Porque Deus nos orienta a santificar no espírito, na alma e no corpo. E o primeiro cuidado é com o espírito. O que é o seu espírito? É o espírito de Deus? Não. O seu espírito, eu tenho a mania de falar que ele está aqui. Porque Jesus, numa passagem bíblica em João, ele fala: do seu ventre fluirão rios de água viva que saltam para a vida eterna. Então, é daqui. Você enche você. Principalmente quando a mente, né, que é uma parte da alma que nós vamos discorrer, está muito atacada, está para baixo, os pensamentos derrotivos, negativos, frustrados. Quer conduzir isso para as suas atitudes, porque as suas emoções já estão abaladas, seus sentimentos já estão abalados. Então, se eu posso parar de crer em Deus, tem pessoas que,
eu vou desistir da fé porque eu estou passando isso há anos e anos. Tem pessoas que têm problema no casamento a vida toda. E às vezes não depende só dela, depende do outro. E às vezes não tem base bíblica também para separar. São questões complicadas. Então o primeiro cuidado é com o espírito para poder vencer essas dores emocionais. É a fé, sim. Você tem uma fé. Eu não sei qual é a sua fé. A minha fé é em Deus, é em Cristo Jesus. Eu sou grata a Deus porque eu nasci de novo, meu espírito é recriado. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e dentro de mim tudo se fez novo. E aí eu vou constantemente o quê? Transformando a minha mente, como diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século. Não vos amoldais, não se deixe amoldar com este século, com este mundo, com os costumes mundanos, sem temor de Deus, mas fazer o quê? Renovar. Renovar o quê? A mente, os pensamentos. Precisa constantemente, quando vir um ataque, renova o pensamento. Ah, você não vai conseguir. Eu vou conseguir, eu sou mais que vencedora. Ah, você vai viver para sempre com síndrome de burnout. Eu tenho Jeová Jiré, o Deus que provê a minha cura. Eu tenho o Jeová Rafa, o Deus que me cura de toda dor. Você tem que renovar, crer, profetizar, colocar pensamentos de esperança, ter aquele diálogo interno com você para se renovar. E então todo aquele que aceita Jesus, que decide chamar Jesus para sua vida, para ser Senhor e Salvador da sua vida, esse é nascido de novo. Esse tem o espírito recriado. Aleluia. Esse é engrandecido pela sua vida. Porque você está dando glória a Deus. Quando você a cada dia tem Jesus como centro da sua vida. Então essa é a parte do espírito. Não tem, gente, como anular a fé para cuidar das emoções. Essa é a parte espiritual. Nós precisamos fazer o quê? Para santificar o espírito, alma e corpo. Buscar ao Senhor. Não tem como ler a Bíblia e não orar. Precisamos orar. Eu tenho prática de orar constantemente. Antes de sentar aqui eu já orei. Quando eu acordei eu já orei. Tomando banho eu estava orando. Se eu vou lavar a louça, eu estou ali ligada a ver alguma coisa, eu estou orando. Eu lembro de uma situação com uma pessoa ali, eu oro por ela. Então, essa é a prática que todo cristão deve ter. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos encher dele na palavra e na oração. Então, esse ajudador divino que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele está dentro daquele que crê em Jesus como seu Senhor, que vai dirigir sua vida, mesmo na hora de crises, mesmo na hora das suas neuroses, ou até psicoses, mesmo em momentos que você está ali passando por algum transtorno, quem sabe, de personalidade. É o Espírito Santo que ajuda. Você acha que o Espírito Santo abandona o esquizofrênico? Você acha que o Espírito Santo abandona aquele que tem síndrome de pânico? Ah, ele tem medo, então eu não vou socorrer, porque o medo é o contrário da fé. Você acha que a pessoa que acorda lá apavorado, com pânico, ou vai deitar e nem dorme com pânico, não sai na rua porque tem pânico, você acha que Deus não vai olhar por ela? Independente. Se você é um cristão e entrou nessa situação, você continua sendo cristão, entende Deus? Você não pode abandonar sua fé. Não se deixe condenar. Você tem fé sim. A religiosidade, a religião, ela quer dizer que o cristão não tem essas coisas, que ele não passa por essa situação. E aí as pessoas muitas vezes abandonam sua fé porque elas mesmas se julgam condenadas. Então eu não tenho fé, não vou servir mais a Deus. Ou às vezes não tem coragem de falar o que estão sentindo, porque vão ser taxadas na igreja como pessoas sem fé, incrédula.
Ah, essa mulher não é de Deus, esse homem não é de Deus. Ou então, isso deve estar endemoniado. E começa até, quantas igrejas começam até a expulsar demônio das pessoas que estão passando por ataque de pânico. Ou é esquizofrênica. Nós precisamos amar. Precisamos amar. O amor ao cristão da igreja, gente, tem estado muito isento. E a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriar até o fim. Ah, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Mas você não pensa em ninguém, só pensa em você. Se o outro tem o lado dele e ele tem coragem de se abrir e falar, você o condena. Na igreja nós precisamos cuidar de não condenar as pessoas, mas amá-las. Você é capaz de acreditar numa pessoa e dizer que ela tem fé se ela estiver passando por algum problema emocional? Então o Espírito Santo é o nosso ajudador, aleluia. O Espírito Santo. Ah, meu Deus, se não fosse o Espírito Santo, o que seria de mim? Jesus deixou ele aqui na terra, o Espírito Santo, para que nós pudéssemos, gente, ser fortalecidos na fé para cuidar das emoções, sim. Quem disse que cristão também não passa por dores emocionais? Existem emoções graves que trazem dores, gente. E nós não podemos abandonar a nossa fé em momentos de crises emocionais. Pense em Elias, que teve uma depressão. Naquele caso de Elias, foi um transtorno depressivo maior. Não foi só uma depressão, um início de depressão. Não foi só uma depressão moderada. A depressão dele estava em alto grau a ponto dele se isolar para morrer dentro de uma caverna. E Deus teve que mandar ali o corno para alimentar Elias, porque ele não queria procurar socorro, ele não tinha motivação mais para procurar ajuda, ele não tinha mais ânimo de lutar por si mesmo. E Deus abandonou Elias? Deus sabia quem Elias era. Quem foi que enfrentou os 400 profetas de Baal, que estavam lá pregando contra a palavra de Deus e ajudando Jezabel a implantar a prostituição no meio do povo de Deus? Foi Elias. Só que ele, por algum motivo, se desgastou demais emocionalmente. Ele se deixou levar. Tem a parte biológica da gente, que dependendo do nível de estresse que você se envolve nele, você se abate, diminui a serotonina, que é o hormônio do humor, o hormônio da alegria, o hormônio do bom-estar. Então, nós temos que levar em conta a parte biológica também. Isso não diminuiu a fé de Elias. Ele continuou ali, sendo um homem que cria em Deus, só que ele estava abatido, depressivo. E daí? As pessoas que são cristãs acham que cristão não pode se abater. Mas Deus foi lá e sustentou Elias e falou: você ainda tem uma caminhada, Elias. Você vai ungir um rei, você vai ungir Eliseu como profeta de Israel em seu lugar. Você tem coisas para fazer ainda. Então come aí, sustenta, que você vai andar mais um pouquinho nessa terra. E aquela comida sustentou Elias no momento de tristeza profunda, de angústia. Elias teve angústia assim: nossa, crente, cristão tem dores, cristão tem angústia, cristão sofre muito. Cristão quer se isolar às vezes? Quer. Elias ficou isolado lá, se não me engano foi 40 dias, né? Ficou isolado na caverna. Ficou ali isolado, depressivo, com transtorno de depressão maior. Nós temos que entender que a nossa maior dádiva espiritual é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sim, nascer de novo é maravilhoso, crer em Deus, ter Jesus. Que
Você pode se apegar em qualquer momento e dizer: Jesus, eu tenho a Ti, eu estou assim, angustiada, como eu falei tantas vezes, eu estou triste, eu não tenho nem palavras para orar, não consigo nem abrir a boca para orar, só aqui na mente, Senhor, não tenho mais motivação, estou aqui passando um negativismo terrível, frustração total, não tenho visão de futuro, mas Jesus, eu Te amo, Jesus. Você acha que Deus me abandonou naqueles anos? De 2020 até 2022, começo ali de 2022? Você acha que o Espírito Santo negou o amor, o abraço dele para mim quando eu abraçava ele simbolicamente assim, ó? Eu beijava ele e falava: Jesus, quem pode me ajudar? O seu Senhor. Mas o Filho de Deus e a Filha de Deus têm esse socorro. Tem filha de Deus aqui essa manhã? Tem alguma filha de Deus aqui essa manhã? Coloca aí. Coloca eu, coloca uma mãozinha. Coloca eu sou filha de Deus. Coloca alguma coisa aí. Nesses momentos, nós costumamos dizer: eu sou feliz demais com Jesus. Então, diga para você aí agora, em voz alta. Diga assim: Jesus. Diga em voz alta para você: Jesus, eu Te amo. Tu és tudo para mim. Temos que dizer isso no dia a dia, se apreciar, mas apreciar Jesus. Apreciar o Senhor, mas apesar de amarmos Jesus, Ele não vai nos isentar das dores, não vai, gente. E cada um tem uma trajetória nessa vida, dependendo do ambiente que você cresceu, da escola que você estudou, da sua adolescência, do ambiente que você estava ali convivendo. Você pode ser afetado tremendamente emocionalmente, e se não cuidar, pode virar uma ansiedade generalizada, uma depressão maior, uma síndrome de burnout. O próprio Jesus disse, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ter dores, sim, aflições. Que aflições são essas? São aflições mentais, doenças mentais. Quantas pessoas nascem aí com síndrome de Asperger? Quantas pessoas têm transtorno de personalidade narcisista? Só pensa em si. Quantos têm aí o transtorno de personalidade ou bipolar? Gente, vocês acham que quem tem essas dores emocionais, tem transtornos de personalidade ou tem doenças mentais, Deus vai abandoná-las? Deus vai deixar de amá-las? Ou elas vão deixar de ser filho e filha de Deus? Não. Não, não, não. Elas vão ser amadas sim. Vão ser amadas pelo Senhor. E Ele diz: tem de bom ânimo. E se Jesus disse tem de bom ânimo, será por que Jesus disse tem de bom ânimo? Uai, você é cristão, tem que ter ânimo sempre? Não é isso que pregam por aí? Ah, você é um homem de fé, uma mulher de fé, tem que ter fé sempre. A fé, gente, ela está dentro de nós. Ela é a nossa força motivadora. Mas ela não nos isenta de passar por abatimentos na alma. O que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções. A sede das nossas emoções está na mente. E na mente estão ali os sentimentos, os pensamentos, os desejos, dentro da sua mente. Assim como você se imagina, assim você é, por causa dos pensamentos, dos sentimentos. Então nós vamos ter momentos de desânimo, sim, como Elias teve, como Pedro teve, e negou Jesus 3 vezes. E Pedro era ansioso, tinha a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, melhor dizendo. Queridos, você não deixa de ser filho, filha de Deus quando você passa
por alguma dor emocional, por alguma ferida emocional, ou tem algum transtorno de personalidade. Não! Mas você tem que se cuidar, não abandonar sua fé, porque você está passando por isso e achar que você não tem mais fé. Tem que ficar firme. Então, são vários os motivos que nos fazem desanimar e desfalecer. E a religião quer nos fazer pensar que não temos fé. Quando passamos por crises emocionais, dores emocionais, quando temos aí as nossas neuroses, todo ser humano tem neurose. As suas coisinhas, os seus tiques, as suas manias. Manias a gente cuida dela, para não virar um toque, para não virar um transtorno. Entende? Queridos, a fé sem obras é morta. A Bíblia diz isso em Tiago, no capítulo 2, se não me engano, no versículo 26, a fé sem obras é morta. Então eu tenho fé, eu tenho que me cuidar, que é a forma de eu mostrar que eu estou tendo ação para me cuidar. Eu busco a Deus na palavra e na oração, mas eu preciso cuidar das minhas emoções. Às vezes nós temos sinais e não corremos atrás para cuidar da nossa emoção. Cada vez mais aumenta o número na igreja de depressivos, ansiosos, síndrome de pânico, burnout como eu tive. Será que Jesus advertiu a gente para ter bom ânimo à toa? É porque ele sabia que no mundo ia termos aflições. Ele mesmo disse, precisamos cuidar desses pensamentos, porque muitas vezes nós caímos em tristeza, angústia profunda, choros, pensamentos intrusivos que vêm para te desmotivar. Situações difíceis na vida vão nos conduzir a isso. Pode ser na família, no casamento, no trabalho, na sua infância, lá na sua escola, na sua casa. Quantas crianças cresceram sendo espancadas? Isso desenvolve na criança dores emocionais, transtorno até de personalidade na vida adulta, se não for cuidado dessa criança, na infância ou na adolescência. Na vida adulta ele se torna aí uma pessoa narcisista, por exemplo, ou com a síndrome de Todd, que é aquela pessoa que está sempre desafiando os pais, desafiando autoridades. Tem lares disfuncionais demais, que às vezes os pais já têm essa ansiedade, os pais já têm esse descontrole e aí descontam na criança. Sim, nós precisamos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz em Hebreus 11:6. Mas em Tiago 2:26 diz que a fé sem obras é morta. Então temos que ter fé e agir em cima daquilo que nós dizemos que cremos. O que você está passando nas suas dores emocionais hoje? Porque lá no seu cérebro, a serotonina pode ter diminuído, ou você não está dormindo à noite, a melatonina aí deve ter diminuído do seu cérebro. A insônia traz muitos problemas, para as pessoas, então tem que ter também a higiene do sono. E tem as emoções, gente, que causam dores, que vêm para todos. Olha só, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 26:38, disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Ele, nosso Senhor, expressou sua dor emocional. Ele, na hora do seu sofrimento e angústia, sim, ele teve sofrimento e angústia. E nós vamos estar isentos de passar por sofrimento e angústia, por dor emocional, gente? Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Eu não aguento ficar aqui sozinho, não estou conseguindo orar sozinho. Fica aqui comigo, discípulos. Ora comigo. Me dê apoio. A presença de vocês vai me ajudar. Vamos buscar conselho de Deus junto. Quem sabe vocês têm uma palavra para me dar aqui, buscando a Deus. Eu não estou dando conta dos meus sentimentos, das minhas dores, desse momento, do sofrimento que eu estou passando. Fica aqui comigo. A minha alma está triste até a morte, profundamente triste. Profundamente triste até a morte. Ficai comigo e vigiai.
Então Jesus, quando ele sentiu que estava mal, ele parava tudo. Ele largava a multidão, ele largava a família, ele parava tudo e ele ia descansar. Para ele também não se esgotar emocionalmente. Para ele não se esgotar emocionalmente. Ele parava tudo. Jesus parava e pedia ajuda. Nós às vezes não paramos e não pedimos ajuda. Jesus pediu para os discípulos: fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Mas nós, por às vezes, ficamos com vergonha de ser taxados que estamos com falta de fé, ou das pessoas pensar: ela está com ansiedade generalizada, com depressão. O que vão dizer? Gente, digam o que quiserem. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. Eu sou menina do olho de Deus. Eu sou mais que vencedora. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo quando eu estava passando ali a ansiedade generalizada, a depressão, por conta do burnout. Então você que sabe sua dor. Jesus sabia a dor dele. E ele não ficou com vergonha de falar para os discípulos que ele estava triste, profundamente triste, que ele ia cumprir o propósito dele, que ele ia cumprir a missão dele, que era vir ao mundo, se tornar também homem, para morrer numa cruz para salvar a humanidade, mas que naquele momento ele estava muito triste. E tem uma passagem bíblica que diz que ele suou gotas de sangue, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele chegou a suar gotas de sangue porque a alma dele, as emoções dele, os pensamentos dele, os sentimentos dele estavam em conflitos com aquilo que ele tinha que fazer, com o que ele tinha que ser para a humanidade. Os desejos dele estavam sendo outro. Ele queria sair da cruz, sim. Ele queria desistir. Ele estava desanimado naquele momento de ir para a cruz. Então, mesmo chorando, suando gotas de sangue, como muitas vezes eu não tinha o que falar e só chorava e gemia na presença de Deus, Jesus suou gotas de sangue e falou: se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Teve momentos na vida que eu disse para Deus: Deus, se fosse olhar o meu sentimento agora, eu preferia que o Senhor me levasse. Mas não seja feita a minha vontade, Deus, emocional que eu estou sentindo aqui nesse momento. Se o Senhor tem propósito na minha vida, seja feita a tua vontade, Deus. E eu creio que o Senhor se levantará nessa terra a favor dos viventes, porque eu creio que o meu Redentor vive e vai se levantar a meu favor e ao seu favor, na sua dor, como ele se levantou no meio da minha dor, na síndrome de Burnout. Se você vê quão grave é isso, ele vai se levantar a seu favor. Sabe por que eu estou aqui hoje? Pela fé. Burnout esgotou minha mente totalmente. Significa Burnout que um psicólogo descobriu porque é como um palito que está pegando fogo. E ali ele queima até o fim, então fica esgotado. Síndrome de burnout ou esgotamento mental, que vem da vida profissional, que eu trabalhava 12, 14 horas por dia debaixo do ambiente de cobrança, um ambiente psicologicamente conturbado. O burnout desenvolve depois a depressão, a ansiedade, as tristezas, as angústias e todos os sintomas da ansiedade eu tive. Eu praticamente passei o último grau do burnout. Eu ainda tenho sequelas de cansaço extremo no corpo, isolamento social. Fui para a chácara, fiquei lá 6 meses, quase 7 meses. Eu só tinha contato com a minha família, que eram as únicas pessoas que eu queria ter contato.
quando eles vinham me ver, iam lá na chácara, e meu marido que me apoiou. E o burnout drena as energias da pessoa totalmente, a ponto de desmotivar quanto à carreira profissional, relações afetivas, amizades ou interações familiares. O burnout ele traz dores musculares. Meu marido é que faz massagem em mim até hoje, o dia que eu fico muito tensa, com dor muscular. Traz muitos danos físicos. E eu comecei a estudar em 2022, em janeiro, porque o meu marido apoiou, porque eu pensava que minha mente talvez não ia dar conta de estudar, que a minha mente ainda estava muito esgotada, e eu fui aos pouquinhos. E hoje estou fazendo também especialização em transtorno de personalidade. E comecei a fazer a live em dezembro, se não me engano, 9 de dezembro. Comecei a gravar vídeos para o YouTube em novembro de 2022. Fala nisso, visita a minha plataforma. Estou sempre colocando vídeos lá sobre as dores emocionais, relacionando fé e ciência. Eu venci esse burnout, ainda tenho uns 30% para cuidar, porque às vezes tenho muitas dores de cabeça ainda, que eu passei pelo psiquiatra e me faz muito bem a terapia. A terapia é vida, né, gente? Eu sei que isso foi o Senhor que me ajudou até aqui, mas a terapia é vida. Comecei com esse burnout, que manifestou mesmo em 2020, só que já vinha há alguns anos, eu sentia esse cansaço extremo. Sentia a dor de cabeça, eu sentia tonturas, eu sentia embaçamento nas vidas. Mas o que? Não parava para cuidar. Só o espiritual, cuidando de pessoas. Falta de amor próprio é uma coisa que eu não tinha o suficiente comigo. Cuidava mais dos outros do que de mim. 12, 14 horas por dia e sempre cuidando de pessoas, não tinha tempo para cuidar de mim. Nunca esquecendo que o espiritual, em primeiro lugar, o espírito tem que estar sempre pronto. Porque as nossas emoções, nossa alma às vezes enfraquece, a nossa carne é fraca. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Beijo no coração. Beijo!